Olá, na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouco de taxas equivalentes, né? Na aula passada a gente falou um pouco, na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando de taxas equivalentes. Nessa aula a gente vai fazer basicamente alguns exercícios, né? Treinar um pouco. Então primeiro diz o seguinte, calcule a taxa real ao fim de 18 meses por um capital aplicado a uma taxa de juros nominal de 36% ao ano, com capitalização mensal, certo? Então a gente tem uma taxa nominal de 36% ao ano, né? E aí a gente quer saber qual é essa taxa real com capitalização mensal, certo? Então, na aula passada a gente falou que existe uma diferença, né, entre taxa nominal e taxa real, ou taxa efetiva. A gente fez alguns exemplos, falou do juros simples, que a taxa é proporcional, e nos juros compostos, em que a taxa é a taxa efetiva, que a gente chama de taxa efetiva. Então, vamos resolver esse exemplo, né? Então, a gente tem que a taxa nominal é de 36% ao ano, e aí eu quero saber qual é a taxa real com capitalização mensal. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha, só para tentar entender um pouco melhor esse problema, que a gente tem um investimento de R$100 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, se a gente disser que é R$100 está investido a uma taxa de 10% ao mês, o que a gente tem? 10% de 100 daria R$10 no primeiro mês. No segundo mês, a gente teria 10% em cima de 110, que aí a gente teria o que? R$11. Então, no segundo mês, o nosso capital, o nosso montante seria R$121. Então, se a gente diz que a taxa proporcional no bimestre é de 20% e queremos calcular a taxa, essa taxa capitalizada mensalmente, a gente vê que no final essa taxa de 20%, que é a taxa proporcional ao bimestre, ela capitalizada mensalmente daria 21%. Só para tentar entender melhor esse problema aqui. Então a gente teria, nesse caso aqui, o que a gente quer é encontrar essa taxa real ou taxa efetiva, certo? Então, o que a gente tem? A nossa taxa nominal é de 36% ao ano, né? 36% ao ano, com capitalização mensal. Então, a taxa mensal efetiva, né? A taxa mensal efetiva é só a gente pegar os 36% e dividir por 12. Essa é a taxa mensal efetiva, que dá 0,03, né? Mas só que ele está querendo é a taxa no final de 18 meses. Está querendo essa taxa real no final de 18 meses, com capitalização mensal. Então a nossa taxa é 0,03, né? Então, sendo assim, no final de 18 meses a taxa real será de... Então a gente vai usar essa fórmula que a gente viu na aula passada, né? A gente acabou vendo na aula passada. Então a gente tem que a nossa taxa no final de 18 meses vai ser basicamente 1, né? Seria isso aqui, mais a taxa mensal, que é 0,03 elevado a 18, que é o nosso período, menos 1, né? Então a gente teria o que? 18 1 mais 1,03 elevado a 18 menos 1. Isso dá aproximadamente 0,7 ou 70%. Então, o que a gente tem? Uma taxa de 36, a taxa nominal de 36% ao ano, ela capitalizada mensalmente, né? A sua taxa real no final desse período vai ser, na verdade, de 70%, ou seja, no final de 18 meses, né? Que era o que a gente tinha aqui, que era 18 meses. Então, esse é o nosso primeiro problema. Tem outro probleminha aqui, que é o seguinte: se o comprimento de um retângulo é aumentar de 20%
e sua largura é aumentada de 50%, de quanto aumenta sua área, né? A gente sabe que a relação é a área do retângulo é dada por largura vezes o comprimento. Então aí tem um certo retângulo e aí foi aumentada a largura em 20% e na verdade foi aumentado o comprimento em 20%, né? E a sua largura aumentada em 50%. Então, sendo C o comprimento, a gente chama de C o comprimento e L a largura. A área inicial desse retângulo, a gente vai chamar a área inicial, que é S, é igual ao comprimento vezes a largura. Como o nosso comprimento aumentou de 20%, né, 20% ou 0,2, logo o seu novo valor, né, vai ser 1,2. E L, que é a largura, aumentou em 0,5, passando a valer 1,5 da largura inicial, né? Então, esse S' aqui que a gente vai ser a nossa nova área, né? Então, S' vai ser o que? 1,2 de C, né? Que é o comprimento, vezes 1,5 da largura. Então, fazendo as contas, a gente vai ter que, na verdade, 1,2 vezes 1,5, a gente vai ter 1,8. Aqui a gente tem C vezes L. Se a gente colocar isso aqui, como é multiplicação, pode ficar C vezes L. C vezes L, na verdade, é o nosso S, comprimento versus largura. E aí esse produto aqui deu 1,8. Né? Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem 1 mais 0,8 de S. Ou seja, 1,8 é a mesma coisa que um aumento de 80% na área. Ou seja, nossa área inicial era S, agora ela é 1,8, ou seja, 80% a mais da área inicial, que é S. Então, esse problema também a gente fala um pouco dessa relação de comprimento e largura quando são aumentados de um retângulo, certo? Outro exemplo aqui seria: qual a taxa anual equivalente à taxa composta trimestral de 5%? Então a gente tem, quer encontrar a taxa anual equivalente a uma taxa composta trimestral de 5%, né? Então a taxa trimestral é 5%. Então a taxa efetiva anual é o seguinte: no ano tem quantos trimestres? São 4 trimestres, né? Então vai ser, se ao trimestre a taxa é de 5%, então usando aquela fórmula a gente vai ter 1 mais 0,5, né, que é a taxa ao trimestre. Um ano tem 4 trimestres, é igual a 1 mais I. Então nós queremos descobrir essa taxa anual. Então o que a gente vai ter? Vai ter que essa 1 mais 0,5 elevado a 4 dá esse valor aqui. Então fica 1 mais I. Então I é igual a 1,2155 menos 1. Então no total a gente vai ter o quê? Que I vai ser igual a 21,55% ao ano, certo? Então nossa taxa anual, com a taxa de 5% ao trimestre, ela é capitalizada trimestralmente, vai dar 21,55 ao ano, certo? Então isso seria a nossa taxa anual. E aqui a gente tem outro problema, né? Qual a taxa quadrimestral equivalente a 72,8% ao ano no regime de juros compostos? Certo? Então a mesma coisa. Então a gente vai ter 1 mais I elevado a 3, né? Aqui, como a taxa está quadrimestralmente, então o ano tem 3 quadrimestres, que é igual a 1 mais 0,728, né? Que a taxa é de 72,8% ao ano. Então, fazendo essas contas, então a gente vai ter que nossa taxa que a gente quer encontrar, né, é 1 mais I.
esse item aqui. Então aqui tira a raiz cúbica dessa soma, né? Que aí a gente vai ter que é 1,2 menos 1, ou seja, 20% ao quadrimestre, certo? Então a gente tem uma taxa anual de 72%. Isso, para mim encontrar uma taxa equivalente ao quadrimestre, a gente teria que ter uma taxa de 20%, certo? Então, com mais esse exemplo, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai falar de outros conteúdos.